Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses Magalhães Nascimento e sou professor aqui dessa disciplina de reoferta, a Química Geral Inorgânica, para o curso de licenciatura em Física. É uma disciplina que eu já tenho alguns anos que eu contribuo no curso de licenciatura, né, de Física, e a gente tem muita experiência, inclusive, nela, tá? Eu sou professor doutor e mestre em Química Analítica, né? Professor aqui da Universidade Federal do Maranhão, na coordenação do curso de Química Industrial, tá? Agora a gente vai apresentar um pouco, né, dessa disciplina e como vai ser essa disciplina de reoferta. Lembrando, né, que ela vai ser dividida em cinco unidades e mais um momento presencial, tá bom? E nessas 5 unidades a gente vai ter uma aula online na primeira semana, né, falando na primeira semana. E nós teremos também uma segunda momento online, né, uma aula uma aula síncrona também na última semana antes do momento presencial, tá bom? Os temas vão estar sendo, estarão descritos, né, na matriz da disciplina. Mas falando agora especificamente das unidades, a gente tem aqui na nossa primeira unidade falando um pouco aqui da ciência como a química como ciência central. Nesse tópico, a gente vai tratar um pouco mais da questão da epistemologia, né? Da formação do conhecimento científico, né? E isso dentro da perspectiva da química. E logo depois a gente começa a falar, né, sobre a questão da estrutura atômica, que demonstra um pouco da aplicação e da construção desse método científico apresentado aqui nessa primeira parte, por meio das várias transformações e modificações do entendimento do átomo, por meio desses modelos atômicos que foram num processo de superação a partir que foi aumentando o conhecimento sobre sobre a matéria, né? No segundo momento, na segunda unidade, a gente vai tratar das classificações periódicas. No que diz respeito à classificação periódica, a gente vai falar do histórico da tabela periódica, classificação, como são divididas as colunas, grupos, famílias, enfim. Mas, especialmente na questão quando a gente se tratar da tabela periódica, que eu vejo como mais relevante na licenciatura em Física, é ter o conhecimento da característica desses materiais, né, desses elementos químicos, e por quê? Porque essas características estão associadas às suas propriedades. E essas propriedades são as propriedades que vão definir, né, qual a aplicação desses materiais, inclusive qual a aplicação na física desses materiais, né? Seja a probabilidade de usar esses materiais, esses elementos em aplicações ópticas, aplicações mecânicas, elétricas, enfim, tá? Já aqui também a gente tem as ligações químicas. A gente vai mostrar quais são as importâncias, como essas ligações acontecem, como o tipo de ligação afeta a geometria molecular, né? A gente vai demonstrar por que há uma necessidade desses átomos, né? Enquanto indivíduos, né, únicos, eles precisam sofrer ligações químicas para formar substâncias, né, moléculas, né? E, embora tenhamos ligações químicas, a gente pode falar da ligação iônica, covalente, metálica, a gente vai se concentrar basicamente em ligações iônicas e ligações covalentes nessa unidade. Aqui nós temos que falar também das funções inorgânicas, né, que é um pouco aqui o que temos no título, né, da disciplina, né. A gente vai conhecer as funções inorgânicas em gerais, sais, ácidos, óxidos, base. A gente vai falar um pouco todos desses, em geral, dessas classificações. Mas vamos dar uma atenção especial para a questão do ácido, base, sais, tá? E também, claro, de como os conceitos de arranhos, né, de sais e bases, né? E agora, indo para o equilíbrio químico, né, a gente vai falar das deslocamento químico, equilíbrio iônico, do ácido base, enfim, demonstrar, entre outras coisas, o dinamismo do equilíbrio químico, né, que quando a gente alcança esse equilíbrio químico, que a partir da leitura do material vocês vão entender, a gente não tem um processo estanque, né, a gente tem ali um processo dinâmico, que vocês vão entender melhor no decorrer dessa disciplina.
E, por fim, a unidade 5, né, onde a gente trata das relações numéricas. Nessa unidade, vocês vão estudar cálculos estequiométricos, sobre o mol, as reações com gases, os sentimentos reais das reações, né? É interessante falar que nessa aqui, as atividades, ela é meramente a gente vai ter que fazer esses cálculos, né, para a absorção do conhecimento, porque esses cálculos estequiométricos são simples, mas se não for feita uma prática, não vai ser possível o aprendizado. Então, pratiquem, façam esses cálculos que serão úteis, serão úteis para facilitar a aprovação, né? Inclusive, caso seja necessário, para ajudar nas provas de reposição. Tá bom? Então, falando esse momento da unidade 5, nós teremos agora o momento presencial. Atentem que nesse momento presencial, como é que ele vai funcionar? Como a gente tem uma disciplina de oferta, a gente não teremos aquele momento presencial da disciplina regular, do período regular. Então, o momento presencial será no polo, onde vocês terão que apresentar um seminário, né? Primeiro, a atividade vocês vão construir um roteiro, né? Com as especificações estabelecidas ali na matriz, e a partir desse roteiro, montar esse seminário, né? E apresentar esse seminário entre 15 e 20 minutos no polo, nos seus respectivos polos, tá bom? E façam o seu melhor, e essa atividade é muito importante, e aproveitem essa oportunidade. No geral, a gente vai estar disponível para tirar dúvidas e qualquer outras questões, né? Lembrando que nós teremos 2 aulas, né? Na primeira semana de aula, teremos uma aula síncrona, online, em torno de 7h30 da noite até as 9h30. E na última semana, também, antes do momento presencial, nós também teremos uma aula online síncrona novamente, sobre os temas especificados na matriz. Logo após, aqui, lembrem, façam um esforço para estar nesse momento presencial no polo, será interessante. E, por último, nós temos aqui nossas referências, né? Eu quero colocar que essas referências, a maioria delas, vocês conseguem baixar na internet. Inclusive, vão estar algumas delas disponíveis nas suas matrizes. Mas tem algumas que não. Então, essas outras referências, como o Química Geral do Rousseau, do Maran, eles são interessantes para um enriquecimento, considerando que vocês, nesse processo, acabam sendo um pouco autodidatas. Então, eu sugiro que aprofunde um pouco mais o conhecimento de vocês nessa parte de Química Geral e inorgânica nessas outras referências, tá bom? Contudo, nossos textos base, eles são suficientes para dar o conhecimento necessário para a aprovação. Mas se tiver uma perspectiva de aprofundar seu conhecimento sobre a química geral e inorgânica, tem as outras referências aí abaixo. No mais, queria agradecer e espero encontrá-los no começo da disciplina. Sucesso e até lá!